E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos refletir sobre um tema que eu desenvolvi porque eu fiquei com algumas dúvidas e eu criei uma espécie de uma story thread pra gente poder refletir, que é: estão tentando parar Katy Perry ou estão boicotando Katy Perry? Porque algumas coisas que têm acontecido tem me levantado essas questões. E eu acho que é importante a gente refletir, entender um pouco, pra gente conseguir avaliar melhor a situação toda que tá acontecendo aí na carreira dela. Se você não é inscrito aqui no canal, quero te convidar para você poder se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Vamos entender um pouco do que aconteceu na última era dela rapidamente, antes da gente chegar na atual e conseguir ver alguns pontos que parecem que não estão conectando, tá? O último álbum da Katy Perry lançado oficialmente foi o disco Witness, lá de 2017. A Katy teve altos e baixos com o álbum, né? Ela veio com o primeiro single que deu muito certo, o segundo single, que foi Bon Appetit, por mais que o single em si não tenha sido um grande sucesso, a música é muito visualizada, o videoclipe é muito visualizado, então assim, não combina tanto falar que Bon Appetit foi a música que jogou o álbum no buraco. Depois veio Swish Swish, que foi infelizmente uma música que não deu tanto engajamento. Depois ela fechou a era com Hey Hey Hey, que também não teve tanto sucesso. A turnê do Witness, por outro lado, foi muito bem, né? Mas a Katy dizia que toda aquela situação da problemática que estava rolando com o disco, com todas as outras questões, fez com que ela fizesse uma era que ela tivesse muito triste, né? Então, assim, ela tentou chegar e passar uma coisa para as pessoas, mas as pessoas não abraçaram aquilo como abraçaram os trabalhos passados com ela. A gente avalia diversas coisas que podem ter feito isso, mas acredito que a questão política do Witness tenha sido exatamente o ponto principal que fez com que o álbum perdesse um pouco do engajamento e que o nome da Katy Perry fosse colocado um pouco de lado. Como vocês lembram, durante a divulgação do disco Witness, a Katy Perry estava demonstrando muito apoio político a Hillary Clinton, que era direta ali concorrente do Donald Trump. Então, assim, as pessoas realmente acreditam que a mídia colocou ela de lado por esse tipo de apoio. Afinal de contas, a gente sabe como funcionam as coisas, né, gente? Ainda por cima com o tipo de campanha que o Donald Trump fez, né? Que foi muito similar a que o Bolsonaro fez aqui no Brasil. Acabou que muitos artistas que vocês percebem que apoiaram o Bolsonaro, eles ficaram mais em evidência do que os artistas que eram contra o Bolsonaro, né? Por mais que a oposição fosse muito forte. Nos Estados Unidos, o mesmo esquema. Então eu acredito que isso tenha sido sim um alicerce muito forte para fazer com que a era Witness perdesse a força na época que ela estava acontecendo. A gente também avalia questões, por exemplo, como o pouco interesse do público depois de toda a era saturada que a gente teve, que foi a Prism, né? A era mais longa, acredito, de tempo de trabalho da Katy, porque ela fez um ciclo de quase 2 anos de apenas turnê para divulgar o álbum. Foram uma quantidade enorme de shows, então ela, no lugar de descansar a imagem pós tudo aquilo que ela fez, ela optou por não descansar e já começar a trabalhar em um novo álbum que viria no ciclo seguinte. Então as coisas ficaram muito próximas, então a gente acredita que também a saturação de imagem e a saturação musical possam ter sido outro alicerce que fez com que o engajamento da Katy Perry caísse. Agora, chegando nos tempos atuais, a gente vai começar a refletir sobre, oficialmente, o disco Smile, que tá chegando aí no dia 14 de agosto pra gente, né? Como vocês sabem, a Katy, quando ela anunciou que estava trabalhando em novas músicas, lá no ano de 2019, quando ela anunciou o primeiro single que ela ia lançar oficialmente, né, que todo mundo referiu ao single já sendo o primeiro do novo álbum, foi Never Really Over, né? Só que o que aconteceu? A Katy, pouco tempo depois que ela anunciou Never Really Over, ela disse que o planejamento dela não seria lançar disco, que ela queria focar em lançar músicas segmentadas para um outro tipo de apelo, sem preocupar com charts ou isso ou aquilo, né?
E soa controverso, porque recentemente, com o anúncio oficial do disco Smile, nós descobrimos que toda a arte gráfica e criativa do álbum para a capa do disco foi feita no mês de abril de 2019. Ou seja, por que Katy Perry falaria que ela resolveu lançar músicas segmentadas no lugar de lançar um primeiro single e depois lançar o álbum, sendo que tudo já estava preparado? Por que então ela resolveu mudar toda essa situação? Essas controvérsias acabaram vindo na minha cabeça à tona e eu comecei a refletir como as coisas elas foram passadas. Se a gente notar no próprio clipe de Never Really Over, a gente tem alguns easter eggs exatamente que refere ao que seria o Smile. Inclusive, eu vou botar a foto aqui, em um trechinho do, se não me engano, é o lyric video, aparece uma espécie de conta quanto custou as coisas e lá tem escrito nariz de palhaço, e isso seria uma referência direta ao tema da capa do álbum que teria sido fotografada um mês antes da Katy oficialmente lançar Never Really Over. Então por que afinal de contas o álbum não estava rolando? Será que estava rolando alguma pressão da gravadora? Tá com medo de depois de tudo o que aconteceu o negócio não dar certo? Esse foi, eu acredito, o ponto. Mas também a gente reflete umas outras coisas que vieram acontecendo aí. Never Really Over estreou em número 15 na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, com 31 mil downloads e 15,8 milhões de transmissões, dando para Katy a 19ª canção entre as 20 melhores do país. A música também se tornou a melhor estreia da Katy desde Chain It to the Rhythm lá em 2017. No dia 7 de agosto de 2019, alguns meses apenas depois do lançamento, a música foi certificada ouro por ter vendido mais de 500 mil unidades nos Estados Unidos. Controverso, né, gente? Porque, ok, talvez a gravadora esperasse que o primeiro single vendesse tudo que vendeu até esses 4 meses aí que a música tinha sido lançada, até ela virar ouro, talvez no primeiro mês. Isso já aconteceu antes com a Katy, né? Mas ficaram inseguros e talvez seguraram o negócio. Em seguida disso daí, a Katy anunciou oficialmente o lançamento de Small Talk, que foi o segundo single referente ao que viria nessa nova fase de singles dela, que não teria mais a proposta de vir no álbum. A música também foi um fracasso total. Essa música, inclusive, ela foi uma das piores da Katy já lançada como single. Small Talk causou um impacto mínimo nas paradas. A faixa estreou e alcançou o número 81 na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos. No Canadá, a música alcançou o número 56 e na Austrália, número 33. Mas o lugar onde a música foi mais bem sucedida foi na Escócia, que ficou no top 20, ficando em número 18. Logo após isso, ela anunciou que o próximo single seria Harley's in Hawaii. E aí nós fomos já para um terceiro single sem nenhum disco anunciado. O lançamento de Harley's in Hawaii também foi bem pouco impulsionado. Por mais que nós tivemos um clipe, a gente teve tudo acontecendo ali na era, parecia que o nome da Katy realmente não estava tendo mais interesse de engajamento pela própria gravadora, né? O lançamento, inclusive, foi muito criticado pela revista Forbes, colocando a música como uma das piores do ano de 2019. Mas um ponto que a gente avalia, por mais que esse álbum não tenha vindo depois desses singles, é que isso talvez possa ser uma forma estratégica da gravadora matar o medo dela. Por quê? Quando normalmente a gente lança segmentado canções e elas são muito diferentes umas das outras, como a gente teve a proposta de Never Really Over, a proposta de Small Talk e a proposta de Harley's in Hawaii, a gente teve uma música house, a gente teve uma música pop mais teen, com uma cara mais jovial, que era uma coisa bem característica da Katy, que é infantilizada, e a gente teve uma música madura, 3 universos totalmente diferentes. Isso é muito bom porque ajuda o artista a entender o que o público está se interessando mais sobre ele. E foi bem claro que o estilo clássico da Katy Perry, que veio em Never Really Over, ainda era o tão pedido. Porém, a gravadora quis experimentar novas coisas, já que o disco anterior, que foi o Witness, e ele foi bem coeso, não funcionou dentro daquele universo que eles queriam vendê-lo. Em seguida, aí, já no ano de 2020, nós tivemos o lançamento de Never Worn White,
que foi uma música para Katy Perry oficialmente anunciar que ela estava grávida do primeiro filho dela. Never Worn White entrou nas paradas em alguns países europeus, alcançando o número 97 no Reino Unido e o número 46 na Escócia. Em outros lugares, a música chegou no top 40 e na Nova Zelândia foi o melhor chart do single, chegou em número 12. Mas olha só que coisa interessante, já é um quarto estilo completamente diferente do que a Katy já tinha oferecido, vindo ali daqueles singles anteriores que nós tivemos até Harley's in Hawaii. Então nós tínhamos uma quarta vertente da Katy Perry para nós podermos conhecer, por mais que fosse uma música só para anunciar que ela estava grávida. Daisies foi lançado oficialmente como o primeiro single do disco Smile da Katy Perry. E uma característica que a gente nota muito interessante em Daisies é que ela mistura os pontos fortes das 4 músicas anteriores que nós tivemos. Ela é uma música mais madura, tá bom? Assim como a gente teve em Harley's in Hawaii. Ela tem aquela força do house e do dançante que a Katy Perry ofereceu em Never Really Over, né? Ela tem também um toque jovial, por outro lado, a gente prestando atenção, e ela tem uma letra que a gente poderia esperar de uma pessoa que lançou um Never Worn White. Então ela compensou os 4 pontos mais observados da música para lançar Daisies como primeiro single. Só que a música chegou a entrar na Hot 100, mas ela não foi tão além daquilo ali. De qualquer forma, a música ela teve uma entrada positiva perante tudo que a Katy tinha tido de lançamentos depois de Never Really Over. Daisies estreou oficialmente no número 40 da Billboard Hot 100 nos Estados Unidos, dando para ela a 25ª música entre o top 40 do país. Ela alcançou o número 3 na parada de vendas de músicas digitais nos Estados Unidos. Além disso, ela também entrou na parada de músicas adultas. E além disso, ela foi a melhor posição da Katy desde o lançamento de Chained to the Rhythm lá em 2017. A música foi melhor no chart do que, né, as anteriores. Só que nós chegamos na sexta-feira recente agora, onde nós tivemos o lançamento do single Smile, a música título do álbum. E surpreendentemente, essa música entrega tudo que a Katy Perry era antes de Witness. Essa música claramente ela é uma irmã de This Is How We Do Prism, ao mesmo tempo que ela é uma irmã de Teenage Dream. Entende? Ela é uma música que ela equilibra-se muito bem dentro dos dois universos mais fortes da carreira da Katy. Mas afinal de contas, o que tá acontecendo que a música parece que não vai ter um pico tão importante para Katy Perry, né? De esperar que ela entregou tudo que ela era de verdade como artista e as pessoas não abraçaram? E assim, gente, acredita-se que essa música vai debutar abaixo do número 80 na Hot 100, por exatamente o número que ela teve de streamings de sexta-feira até hoje e com que a música pode ir funcionando ao decorrer dos dias. Um videoclipe foi escolhido já para essa música, o que é um videoclipe que já está gravado, então essa música já tinha uma previsão para ser lançada como single e outras coisas. Eu acho que o que está acontecendo nessa era da Katy Perry é exatamente uma mistura de medo com responsabilidade. A gente tem a responsabilidade de entregar para o público um novo álbum, entregar novas músicas, entregar um novo material, mas ao mesmo tempo a gente tem medo do que aconteceu antes acontecer novamente. Entende? Isso de certa forma é uma característica de pensar que o público, de certa forma, se desacostumou com toda aquela situação da Katy. Eles desacostumaram a ouvir a Katy Perry porque a música dela era boa. Eles acostumaram a apenas ficar ligados nos charts que representam oficialmente a Katy Perry. A indústria também é muito machista, misógina. Ela, além de separar muito essa questão de colocar as mulheres de lado e focar apenas sempre nos homens, você vê que tudo pra mulher é mais datado dentro da música. Ela, por exemplo, a Katy já tá com quase 35 anos. Chegar em 35 anos é uma coisa que dentro da indústria é raro. Depois dos 30, automaticamente as mulheres são começadas a colocar de lado e uma nova geração começa a se aproximar. É por isso que no próximo vídeo que eu vou estar fazendo aqui no canal eu vou falar da importância dessa nova geração valorizar a anterior a ela, porque a indústria ela faz isso,
Entende? Ela joga você pro escanteio e ela te extermina. Isso não funciona para os homens. A gente vê artistas de idades muito avançadas conseguindo emplacar músicas, conseguindo ter sucessos, e muitos às vezes assim não são os melhores exemplos de pessoas dentro de uma sociedade. Mas a música continua tocando. Enquanto a gente pega músicas de Katy Perry que fala de motivação, que fala sobre sorrir, sobre você viver a vida e você entender sempre que você pode ir além e ser forte, isso é jogado de lado. Afinal de contas, qual a mensagem que eles estão querendo que as pessoas realmente absorvam? Entende? É muito estranho e por isso que eu acho que a gente tem que ficar muito atento e sempre dar força para as mulheres dentro da indústria, porque a própria indústria destrói elas. Enfim, gente, esse daqui é nosso vídeo, espero que vocês gostem, tá bom? Ó, beijo gigante pra vocês e até o próximo vídeo nosso. Aí.